Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Meu Tipo Certo de Garoto Errado, que foi o último livro que eu li no Kindle Unlimited, porque eu vi alguém no TikTok falando que a autora escreveu pensando em Julie and the Phantoms e eu sou obcecada. A nossa protagonista é a Alessandra, que é uma brasileira, vem de uma família de músicos e tem tentado fazer a carreira musical dela dar certo, apesar de por algum motivo o pai dela ter tentado impedir que isso acontecesse. E ela recebe uma proposta para abrir os shows de uma boy band americana, que ela é amiga de um integrante, e aceita para tentar alavancar a carreira dela. Ela faz um dueto com o AJ, e isso leva todos os fãs à loucura, o que influencia muito a vida dela e também faz com que eles comecem a interagir mais. E no decorrer da turnê, inclusive, eles se tornam amigos, apesar de ele já ter dado em cima dela anteriormente e de terem inúmeras especulações dos fãs sobre eles serem um casal, já que iniciaram uma tradição ali de visitar pontos turísticos juntos nas cidades e eles obviamente têm uma química absurda, já que, né, eles são os nossos protagonistas. Ela estava organizando os shows dela e a carreira dela para voltar ao Brasil no final da turnê, porém ela acaba deixando tudo para depois porque ela recebe uma proposta do agente da banda para se tornar uma das backing vocals durante o restante da turnê, o que ela acaba aceitando por motivos práticos, né, dinheiro, visibilidade, enfim, mesmo que isso adie ainda mais o sonho dela. E o AJ convida ela para ficar no apartamento dele em Nova York, já que eles são amigos, enquanto eles estiverem de folga até o retorno da turnê. Então eles ficam juntos no apartamento, vão se conhecendo melhor, se abrindo mais sobre questões familiares, questões com a música, traumas anteriores com o empresário, enfim. Vivem, assim, uma vida de casal mesmo, só que sem estar em um relacionamento e tudo é maravilhoso. Apesar de o AJ já estar ciente de que ele quer alguma coisa com ela, mas ele só se mantém calado sobre isso, porque ela não quer nada de jeito nenhum, mesmo ela gostando muito dele, tendo ciúmes, inclusive, quando pensa que ele tá com alguém. No dia de ação de graças, eles passam junto com os meninos da banda e a tensão está tão grande entre os dois que eles acabam se pegando. Porém, a Alessandra diz que isso não pode acontecer de novo, que já passou, que era só tesão, enquanto o AJ tem a confirmação do que ele já sabia, que ele está se apaixonando por ela, né? E as coisas seguem normais por mais uns dias, só que ele não consegue mais repetir uma tradição da turnê, que é beijar uma fã ao final de uma música. E todos sabemos o porquê, né, gente? Mas uma noite ela está triste por toda a situação com o pai dela, que não apoia a carreira, não fala com ela, enfim. E então eles decidem beber e desabafar. E eles acordam na manhã seguinte no sofá, com quase nenhuma roupa, sem saber se alguma coisa aconteceu ou não. E ela começa a evitar ele completamente para não precisar lidar com a situação, também por medo de perder ele, enfim. Só que ele insiste, eles se resolvem novamente, voltando a ser amigos. E ele, inclusive, realiza alguns sonhos dela depois disso, sonhos que ela tinha com a mãe dela que faleceu, e até leva ela para Disney antes de um show, mesmo com o empresário dele surtando completamente com isso. Só que depois disso, esses dois finalmente assumem que eles se gostam de verdade, apesar de a Ale dizer que eles só serão namorados quando ele fizer o pedido oficialmente. Eles transam, mas não tem nenhuma descrição de hot no livro e nós temos várias resoluções ali no final do livro. Ela ajuda ele a se reaproximar dos pais, o pai dela vem pedir desculpas e apesar de não perdoar, eles começam ali a caminhar em uma nova direção. Isso ambos, tanto ela quanto ele. O AJ pede ela em namoro, oficialmente no ano novo, onde ele também revela algumas surpresas que ele planejou, como viagens, mais alguns sonhos realizados, um show solo dela em Los Angeles no final da turnê, com vários figurões da indústria musical, que também é quando eles finalmente admitem para os fãs que eles estão juntos, coisa que foi especulada durante toda a turnê, mas só se tornou real ali no finalzinho, apesar de eles ainda não terem divulgado.
E assim, gente, eu fui ler esse livro como um final alternativo de Julie and the Phantoms, e apesar de eu não ver muitas semelhanças, por motivos óbvios, foi bem legal ler essa história de amizade, amor, pensando que as coisas teriam acabado assim pro Luke e pra Julie. E eu também amei que o foco do desenvolvimento foi a amizade e não o relacionamento romântico, que só se firmou bem no finalzinho. Então, assim, é uma leitura leve, uma leitura gostosa, que vale muito a pena e tá disponível no Kindle Unlimited. E é isso, gente. Até mais!